Qual o balanço que você faria desta semana? Teve a nova pesquisa pró-Bolsonaro, teve mais uma inauguração da transposição lá em Pernambuco, teve o Covid do Trump, teve a escolha do novo ministro do STF, teve o desabafo do Bolsonaro, teve a continuidade do processo que está ficando cada vez mais claro entre comunicação conservadora e ativismo conservador, que são dois campos que algumas pessoas confundem, mas que são totalmente distintos. Todos esses assuntos aí são relevantes, mas eu vou me ater nessa questão da escolha do novo ministro do STF. Veja bem, quem escolhe o ministro, aí tem uma dubiedade. Primeiro aspecto, o presidente Bolsonaro indica para o Senado, e o Senado é quem referenda. Eu fiquei matutando que, de repente, o Bolsonaro estava diante de uma sinuca de bico. Imagina o seguinte, o Bolsonaro pega um conservador escancarado, militante, ativista, e bota para a vaga do do Celso de Mello. Imagina o que pode acontecer. Na melhor das hipóteses, o Senado rejeitaria esse indicado e as manchetes no dia seguinte seriam bombásticas. Senado derrota Bolsonaro. Conservador, Senado rejeita conservador no STF. Outra possibilidade seria o Senado aprovar em toque de caixa uma MP que está na boca do caixa e que é relatada pelo Lazier Martins, lá do Rio Grande do Sul, que retira do Bolsonaro, inclusive, a indicação do nome do candidato ao STF para ser sabatinado pelo Senado. Essa prerrogativa passaria a ser do chamado estamento jurídico que indicaria. OAB indicaria, magistrados indicariam 3 nomes, e aí sim o Bolsonaro escolheria um dos 3 indicados pelo Senado. Eu imagino o dilema que o Bolsonaro enfrentou nesse quadro. Os fatores que levaram o Bolsonaro a optar por esse desembargador são do próprio feeling do presidente. Poxa vida, o cara tem 27 anos de vida pública. E aquilo que ele já falou antes. Quando o Moro saiu do ministério, as pessoas pensaram que o governo tinha acabado. Não, nós votamos no Bolsonaro. Nós não votamos no Bolsonaro e não estava entre as condições de indicar o ministro para o Supremo assim, assim, assim. Isso é um assembleísmo, isso é um ativismo que é prejudicial para o próprio governo, porque muitos conservadores, muitos que se pensam de direita, na verdade, continuam sendo apenas e tão somente antipetistas. E essa é uma diferença que eu considero muito importante. E o Bolsonaro foi dentro do possível. Ele sentiu firmeza e sinceridade na conversa que ele teve com a pessoa. E aí você fica parado pensando o seguinte: quem de nós já conversou com esse desembargador? Quem? Quem de nós conhece algo? Ah, ele trabalhou com o ministro, o queridinho de muita gente, o Ives Gandra, supõe-se que trabalhou com o Gilmar Mendes. E aí? E onde é que estava o Ives Gandra quando todos esses absurdos estavam acontecendo? Eu não vi ele se manifestar quando a Dilma indicou o advogado do movimento LGBT e do MST, que é o Fachin. Eu não vi, eu não conheci nenhuma. Eu pesquisei, não achei nenhuma manifestação. Não é baixar a cabeça, é entender que o jogo político, os desafios e a pressão que o Bolsonaro enfrenta, ele é um homem sozinho, fazendo o enfrentamento de toda uma máquina, de toda uma estrutura que foi construída ao longo dos anos. Eu acredito que a escolha desse desembargador lá do Piauí foi dentro do possível, dentro daquilo que o Bolsonaro sentiu como possível.
inclusive para evitar que a PEC, que retira do presidente a prerrogativa de indicar o nome do ocupante para ser aprovado pelo Senado, saia das mãos do presidente. O jogo político tem pressões que nós não conhecemos. Ele aprovou as lagostas do Supremo. Vamos olhar daqui para frente. Vamos esperar o primeiro voto dele. Ele deve entrar na turma que julga a Lava Jato, os crimes da Lava Jato. Tem sido empates de 2-2. Vamos ver para que lado ele pende. Ele é contra a prisão em segunda instância. 99% do sistema jurídico, da estrutura do judiciário, é contra a prisão em segunda instância. Converse com o advogado, seus amigos. Eu faço uma entrevista com o advogado conservador e muitos deles são contra a prisão após a segunda instância, por causa da questão da Constituição. Então, nós temos que ter muito cuidado. Eu estou vendo pessoas falando de questões jurídicas sem terem o mínimo de conhecimento jurídico. Eu estou vendo pessoas falarem do perfil da pessoa porque receberam a informação de que era assim. Então, nós temos que ter esses cuidados. Vamos ficar vigilantes? Sim. Vamos ficar cuidadosos? Sim. Vamos ver como serão os votos do novo ministro quando estiver no STF? Sim. Porque, se nós observarmos bem, os ministros que estão no STF, eles nem sempre seguem a orientação de quem os colocou lá. Quando o Celso de Mello foi para lá, ele era um jurista conservador. O Gilmar Mendes era conservador. Em 2015, o Gilmar Mendes, e tem várias entrevistas dele, dizendo que o PT havia todos os indicativos e todas as razões para cassar o registro do PT por ser uma facção criminosa. O que fez ele mudar tão radicalmente de opinião? Então, vamos ver, vamos esperar. Até agora, com exceção de uma ou duas rateadas, como, por exemplo, indicar o filho para a Embaixada do Brasil nos Estados Unidos, como o primeiro-ministro da Educação, eu não vejo como mandar muitas medidas, muitas reformas ao mesmo tempo para o Congresso Nacional. Eu não vejo erros no Bolsonaro. Pelo contrário, observem Mandetta, observem o Moro, observem os acertos. Quem conhecia Weintraub antes de ele ser ministro da Educação, hoje ele é um ministro que deixou saudade. Quem conhecia Ernesto Araújo antes dele virar o chanceler, e hoje a gente percebe que ele é um chanceler conservador dentro de uma casa dominada pela esquerda. E eu tenho amigos e amigas que são da estrutura do Itamaraty, que ficaram 20 anos engessados na progressão funcional por serem conservadores. Quem conhecia o ministro do Meio Ambiente, que está conseguindo desatar nós? Quem conhecia o Tarcísio, o ministro Tarcísio? Então vamos confiar no feeling do presidente. Ele pode errar? Pode. Mas vamos deixar o cara votar pelo menos uma vez, vamos deixar ele assumir a cadeira e se posicionar em temas relevantes. Mas não vamos ser emprenhados, não vamos ser repetidores de assuntos que a esquerda coloca como isca. E aí você, Bolsonaro, gostou da indicação? Não, porque é um absurdo, porque é uma putaria, não sei o quê. Calma, vamos esperar, vamos deixar as coisas acontecerem. Nós votamos para presidente. Agora, em 2022, quem estiver muito descontente, eu vou fazer coro ao Bolsonaro. Pode votar no Haddad, pode votar no Ciro, pode. E digo mais, quando eu questionei a questão do Moro, eu perdi mais de 600 seguidores. Vamos ver quantos eu perco hoje ao dizer que eu continuo com Bolsonaro e não aceito esse ativismo de quem quer que o Bolsonaro discuta
com os ativistas, até mesmo a cor da cueca que ele deve usar na semana seguinte.